Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 26 em diante. Enquanto você acessa a sua Bíblia, sempre no fundo os irmãos veem, nós temos vários livros, tanto meus quanto da minha esposa, quanto os livros Filhos do Reino, que é a metodologia de trabalho dessa igreja, a visão que Deus deu para Boas Novas, está tudo no livro Filhos do Reino. E todos aqueles livros que estão lá, os preços são variados, bem barato, inclusive, pode ser vendidos no cartão, enfim. Mas cada um desses livros tem um fim específico. Então, se você desejar outros títulos, nós temos vários outros. É claro que não dá para expor tudo ali, mas Deus tem nos dado graça, queridos, para muitas coisas, muito conteúdo. E eu preciso fazer essa propaganda. Nossa equipe tem trabalhado constantemente para lhe oferecer conteúdo. Estando em casa, você ter conteúdo. Seja em áudio, através dos podcasts, com vários temas. Tudo isso no canal R100, no YouTube, e também no Spotify e outras mídias sociais. Você tem aí mais de 300 pregações no YouTube. É um conteúdo enorme, muita mensagem. Dá para ficar o ano todinho assistindo uma mensagem sem repeti-la. Então é muita coisa. Além disso, você tem várias palavras diárias, postagens diversas, e Deus tem dado muito material escrito. Além das nossas escolas dominicais que voltam agora com bastante propriedade, eu creio que só ficamos com fome se a gente quiser. Conversávamos ontem com o evangelista Anderson e outros pastores, e a Bíblia é muito rica quando ela diz que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Sabe, as pessoas de fora degustam muito daquilo que Deus tem dado a esta igreja, e a gente percebe pelas estatísticas que através do sistema é possível conceber que o acesso do nosso povo é menor do que o acesso das pessoas de fora de nosso município. Então, valorize o que Deus tem te dado aqui. Valorize a vida dos pastores que têm cuidado de você. Valorize todo o material, tudo aquilo de conteúdo que eles têm disponibilizado para a sua vida. Valorize, queridos. A gente tem a triste tendência de só valorizar quando perdemos, né? Quando se acaba, aí a gente valoriza. Mas não façamos assim. Vamos valorizar enquanto temos, pois é o que Deus tem nos dado de bom grado. Aleluia. Mateus capítulo 10, verso 26, diz assim: portanto, não os temais, nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, ide, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Amém. Você poderia inclinar sua cabecinha uma vez mais, só por um pouquinho, por favor? Paizinho, mais uma vez nós falamos contigo, e desta feita te agradecer por esta palavra, por colocar em minha alma esta direção.
te agradecer por cada pessoa que atentamente ouve essa leitura, por esses amados que me ouvirão falar agora, por esses que estão nos assistindo pela TV, seja online nesse momento, ou seja através da gravação em outro dia, que o Senhor o alcance e que de uma forma completamente pessoal, o Senhor desça ao coração dessas pessoas e lhes ensine, pois tudo o que posso fazer é apenas falar, mas sei que o teu Espírito os ensina. Que assim o seja, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, por um todo, tanto Mateus quanto Lucas, eles traduzem o mesmo tema no mesmo capítulo. Em especial, Jesus está com os seus discípulos, os 12, em separado dos milhares que com eles andavam. Ele chama a si esses 12 discípulos, nome por nome, uma vez que cada um já havia participado de inúmeros treinamentos, já estavam caminhando com Jesus há mais de 1 ano e meio nesse período aqui, já haviam visto os mais maravilhosos milagres de Jesus e ouvido as mais lindas mensagens do Senhor. Estavam treinados quanto ao cuidado de pessoas, a forma como deveria abordar e chegar nas pessoas. Estavam habilitados quanto a falar algumas verdades do reino de Deus. Já haviam concebido em seus corações o derramamento da graça e já tinham entendido a perfeita misericórdia de Jesus sobre suas vidas. Estavam, portanto, mais familiarizados com a compaixão, com a bondade, com o amor divino. Estavam mais dispostos a efetivamente anunciar aquilo que estavam constantemente vendo ser pregado, ouvindo ser anunciado e com seus olhos contemplando os sinais que acompanhavam. Naturalmente, seus coraçõezinhos estavam ansiosos e anelantes para que chegasse o dia em que eles pudessem fazê-lo de tal maneira. E isso é provado quando da sua volta e prestam relatórios felizes, contam a Jesus que após a partida, depois desse momento, seus corações estavam tão ansiosos para obter essa oportunidade que quando foram, vislumbraram o poder do Senhor em ação através de sua fé. E esse poder não só curou pessoas por onde eles passaram, pelas aldeias israelitas daquele tempo, mas também expulsou centenas de demônios de muita gente. E eles voltaram felizes para Jesus, dizendo que no nome de Jesus até os demônios lhes submetiam. E Jesus então disse a ele, olha a eles tentando mostrar em figura de verdade aquilo que era realmente mais importante. E ele disse, vocês não têm que se alegrar pelo fato de eu ter comissionado vocês e vocês terem ido de aldeia em aldeia na Judéia e na Galiléia e falado do meu evangelho para essas pessoas e ter expulsado demônios ou ter curado os enfermos. Vocês não têm que se alegrar simplesmente porque os demônios lhes submetem, mas vocês têm que se alegrar porque o vosso nome está escrito no livro da vida de meu Pai. Jesus dá essa fala a esses discípulos no final, na volta, aliás, de seu tempo de evangelismo. Agora, nesse capítulo todo, ele dá uma série de instruções. E você vai notar que não é um capítulo muito animador. No início do capítulo 10, Jesus, enquanto que chama os discípulos e confere a eles o seu poder, e ele mesmo diz, eu vos dou autoridade para irem pregar, para irem curar enfermos, para expulsar os demônios. Era perceptível ver no texto e também trazendo isso em figura na nossa memória. É possível ver os discípulos ao olhar para Jesus e Jesus comissionando-nos, dando a eles a mesma autoridade que fazia com que Jesus expulsasse demônios. Então, enquanto Jesus estava lhes dizendo, eu vos dou autoridade para curar os enfermos e expulsar toda espécie de demônios, é possível notar os discípulos em suas memórias se lembrando de como e quando isso aconteceu através da vida de Jesus.
Então, viajando em sua imaginação, é possível perceber que naturalmente os seus corações agora se sentem um tanto que eufóricos e animados, e como que sentindo-se superpoderosos. Afinal de contas, eles estavam recebendo não só uma incumbência, mas um revestimento de tal incumbência, para que pudessem fazer o mesmo que o seu mestre fazia. E para um aluno de 1 ano e pouco de treinamento, é um privilégio inimaginável. Para quem era pescador e passou a vida inteira sacando peixes do mar da Galileia, e agora ter o privilégio de saber que ele vai poder expulsar castas de demônios, que ele vai poder colocar a mão sobre um paralítico e dizer a este: levanta-te, e este levantar, poder olhar para um leproso e ordenar que ele fique limpo. E naturalmente eles se sentiam honrados, eufóricos e animados com tal coisa. É um fato. Entretanto, é nesse mesmo texto, Jesus, vendo essa euforia, esse ânimo, e se fosse eu, no lugar dos discípulos aqui, muito especialmente até os versículos 10 do capítulo 10, eu naturalmente estaria de igual modo eufórico, já estaria pensando qual o tipo de terno eu iria usar, enfim, qual seria o tipo de máquina fotográfica que eu ia dar um jeito de levar para poder fazer, né, as reportagens, afinal de contas, das coisas que iria acontecer na vida, enfim, toda essa coisa toda, se sentindo alguém. Quando Jesus percebe que os discípulos estão se sentindo oportunizados de grande poder, então ele, não é que ele muda o discurso, mas é como se ele dissesse aos discípulos: ei, sai desse mundo e da sua imaginação de superpoderosos e vem para a realidade da qual eu vou enviar vocês. É como se Jesus quebrasse toda aquela vitrine de homens fortes e abençoadores que iriam destronar o inimigo e trouxesse eles para a realidade, de fato e verdade, que iriam destronar o inimigo, iriam promover uma desordem no inferno, iriam resgatar muitas vidas, iriam curar muitas pessoas, mas que não era um mundo apenas para superpoderosos. Jesus então os leva à real consciência do que de fato seria essa vivência ao longo dos dias que seriam. E ele chama os discípulos para uma realidade que às vezes a gente não quer observar, para qual é o tipo de mundo que a gente vai enfrentar. Ele começa criando um cenário nos discípulos, e eu uso esse cenário, o Senhor deu-me uma inspiração, e se você quiser compreender um pouco mais dessa citação que faço, eu acho que até ali há um livro desse que se chama Entre Ovelhas e Lobos, que eu explico esse cenário detalhadamente. Jesus diz: olha, o mundo que eu estou enviando vocês não é esse mundo aí de Supergirls e Supermans, de Batman e X-Men e tanta coisa, como vocês estão se sentindo agora. O mundo que eu vou enviar vocês e aonde eu vou enviar vocês é um mundo de lobos, mas vocês não vão como super-heróis, nem como ursos, nem como valentes, nem como Golias, vocês vão como Davis. Vocês vão como homens, gente pequena, simples, frágil, para um mundo de lobos dos quais tem a ânsia, o desejo, o anelo de os destruir. Naturalmente que aquele cenário de beleza, de festa, de conquista, faz com que o semblante dos discípulos vai caindo. É como se o ânimo tivesse tão alto, sabe? E vai desanimando ao ver o tamanho do enfrentamento que teria. Quase igual a gente quando recebe um encargo ou um trabalho a ser feito, seja no novo emprego, seja na própria firma, seja onde for, quando de repente amanhece o dia, você vê que tem alguma coisa que é bastante compensadora, que o resultado do salário ou a recompensa é bastante alta, mas você não tinha se dado conta ainda do tamanho, do volume de coisa que tem que ser feita. E quando você olha, por exemplo, aquela pia tão cheia de louça, parece que aquele valor financeiro ou aquela recompensa vai diminuindo só de você olhar para o tamanho do desafio que você tem que enfrentar ao longo do dia, como lixar uma mesa, não é mesmo? É uma coisa muito desagradável. Quando você tem aquela sensação de que tudo está conquistado e tudo vai ruindo aos poucos diante dos seus olhos, à medida em que Jesus vai narrando: olha, não é bem assim o mundo que vocês vão enfrentar. E todo esse capítulo ele dedica até o verso 25 a como seria a vida dos discípulos. Ele diz: vocês vão enfrentar um mundo cheio de dificuldades.
Sabe, as pessoas vão trair vocês serão entregues nos tribunais, vocês serão presos, vocês serão perseguidos, serão maltratados, seus familiares serão perseguidos, alguns de vocês serão mortos, outros falarão mal de vocês, outros os aprisionarão, o torturarão, vocês sofrerão muito nessa breve caminhada da vida terrena que vocês terão. Muito animador essa fala de Jesus. Você há de convir comigo que é muito, muito, muito animador. Percebe que ao mesmo tempo em que eles recebem essa autoridade do Cristo dizendo, vos dou poder, Jesus não lhes tira a realidade dos seus pés. Jesus faz com que eles tenham consciência que do mundo que eles estarão indo viver é um mundo em que a graça e o poder de Deus está em evidência, mas que por causa disso o mundo se levantará contra todos aqueles que o fazem. É essa mesma perspectiva que Jesus nos traduz para esse tempo. É por isso que no verso 26, ele começa esse versículo dizendo, portanto, não os temais. Não temer quem, Jesus? Não temer o mundo hostil que a gente está inserido. Não temer o mundo que nos odeia. Não temer o mundo que não aceita a nossa mensagem. Não temer o mundo que não aceita a nossa forma de viver. Não temer o mundo que não consegue acreditar nos valores que a gente tem. Não temer o mundo que quer destruir os conceitos familiares que vivemos. Não temer o mundo que faz de tudo para implementar recursos nocivos na sua família. Não temer o mundo que faz de tudo para patrocinar o divórcio e a separação entre casais. Não temer o mundo que faz de tudo para disseminar ideias errôneas e cheias de problemas nos nossos filhos desde a adolescência até a idade adulta. Não temer o mundo que oferece o pior das drogas, das coisas ruins, que simplesmente levam à maldade e o mal e por fim à morte aos nossos jovens. Não temer o mundo que faz de tudo para nos colocar em buracos escuros e ficamos lá como que esquecidos. Não temer o mundo que tenta apagar o fogo de nós todos os dias. Não temer o mundo que nos separa enquanto que cristãos. Não temer o mundo que nos desassocia das coisas do Evangelho. Não temer o mundo que tenta trocar dentro de nós o que é verdadeiro, santo e puro pelo que é falso, frágil e meramente passageiro. Não temer o mundo quando eles nos oferecem pratos de lentilhas com aparências de churrasco, quando na verdade não passam de carne podre e coisas das quais fazem mal para o nosso espírito. Não temer o mundo nas suas múltiplas tentações, ou nas suas múltiplas armadilhas, ou nos seus múltiplos açoites, ou nos seus múltiplos ataques, ou nas suas múltiplas perseguições. Não os temeis, é o que Jesus disse. Por quê, Senhor? Por quê? Porque eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E perceba que quando se utiliza Jesus desse sermão, e eu entendo perfeitamente que ele está também dirigindo-se a todos nós, quando pela fé lemos esta palavra, então ele diz, eu vos envio, naturalmente é conosco também. Naturalmente ele nos condiciona ao mesmo texto, entretanto é o mesmo Jesus que diz, não os temais. Não temam as trevas do mundo. Não devem temer os açoites que eles vos atingir. Nem as ameaças, nem as acusações, e nem tudo aquilo que vem na perspectiva de nos destruir. E ele continua a sua missiva e diz, não há nada encoberto que não haja de revelar-se, e nem oculto que não haja de saber. Perceba que ele muda agora radicalmente o discurso, porque o versículo 26, a primeira frase, deveria estar conectada ao versículo 25 do preâmbulo anterior, porque é como se ele quisesse terminar toda a sequência de sermões, orientando aqueles que estavam agora sabedores de qual seria o seu real roteiro, qual seria a sua verdadeira jornada, e de que o Evangelho não é uma história de carochinha, e nem tampouco uma vida fácil como um conto de fadas, mas que o verdadeiro Evangelho do Cristo, se quisermos vivê-lo como Ele nos preparou para vivê-lo, é um Evangelho de contínuo treinamento para contínuos embates, mediante contínuas guerras, por conta de uma contínua e poderosa mensagem que é colocada dentro de nós. Significa que do momento em que fomos convidados pelo Cristo e recebemos o seu convite e nos tornamos filhos do reino, nos tornamos coparticipantes da sua batalha. Nos tornamos soldados
do seu batalhão e enfrentamos o mesmo que ele enfrenta. Então, quer a gente queira, quer não, nós somos submetidos a um campo de batalha contínuo. E é um campo de batalha que nós só podemos fugir ou nos olvidar dele se não quisermos fazer parte do que se chama igreja. Mas se quisermos fazer parte do que se chama igreja, então a vida cristã é uma vida de treinamento. Dia e noite somos treinados. A cada momento, a cada semana que tu passa e que tu vence uma batalha, pode perceber, virá uma batalha maior do que aquela que tu já venceu. Geralmente dá até uma ideia de que se a gente fracassar naquela, talvez não venha uma pior, porque volta outra do mesmo nível daquela para a gente ter. Não, você se enganou. Tem que ser aprovado naquela, porque aquela nos capacita para a pior. Porque se não formos aprovados nessa, a outra que vem a mesma que reprovamos e vem a nova ainda maior do que aquela que reprovamos. Portanto, são duas. É por isso que os fracassos sempre aumentam. Perceba que o cenário que Jesus nos leva a perceber é exatamente o cenário que vivemos hoje. É por isso que ele convida a todos a não temer esse cenário. É bem verdade que quando ele muda de contexto e ele faz os discípulos perceberem que eles têm de um lado o recebimento de autoridade, os capacitando para viver em tal mundo. E eu vou lhes dar essa boa notícia. Não importa se o mundo é cruel, se o mundo é em trevas, se o mundo está debaixo do poder dominante do diabo, se todas as instituições de governo desse mundo estão sujeitas e influenciáveis às forças malignas, se a educação, se o sistema de educação do mundo todo, se o contexto econômico do mundo está sob o poder dessa influência maligna, e tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente recebe de notícias, tem todo esse conteúdo maléfico por trás, na perspectiva de nos capturar, de nos prender, de fazer com que a nossa mente se prenda às misérias desta vida. Se o mundo tem tudo isso, recebemos do Cristo um poder para vivermos nesse mundo mau sem ser contaminado por ele. Então, ainda que tenhamos um mundo cheio de trevas e de tanta coisa ruim, não estamos aqui de qualquer maneira, fomos por ele capacitados e ele deu em nós poder suficiente para vivermos nesse mundo de trevas, não como perdedores, mas como vencedores. E o fato de sermos vencedores não é simplesmente pela razão de alcançarmos o troféu ou alcançarmos o primeiro lugar da corrida. Não importa como a gente termina a corrida, se mortos, se apedrejados, se mal falados, se criticados ou se ainda caminhando, se arrastando, não importa, importa é que terminemos a corrida dando a eles aquilo que Jesus colocou em nós, o seu poderoso evangelho. Então isso é a vitória daquele que espera no Cristo. Ontem eu recebi uma mensagem de um pastor nigeriano. E poucos minutos depois, o outro pastor do Brasil compartilhou comigo uma reportagem do CEPAL. E esse pastor nigeriano me contando como foi que alguns seminaristas foram mortos esta última semana pós-Natal no norte da Nigéria. E ele contando que 4 desses seminaristas foram mortos pelo Boko Haram, e os 4 fizeram um coro na hora de serem decepados. Os 4 começaram a cantar Glory of Jesus enquanto eram decepados, glória a Jesus enquanto eram decepados. Entende? Isso é terminar a vida com vitória. Não importa como o mundo os trata, importa como você trata o mundo. Importa como a gente trilha no mundo. Por isso Jesus disse: não, vocês não são colocados aí em um mundo mau de qualquer maneira para que o mundo os assalte. Vocês são colocados no mundo sim como filhos de Deus, comportadores de um poder extraordinário, vindo diretamente do Cristo, Filho de Deus, do qual tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nos capacita a viver, não como perdedores, mas como vencedores.
E a nossa vitória não é determinada pelo nível da roupa que vestimos, ou pela comida que comemos. Se é que temos roupa para vestir, ou comida para comer, se temos uma cama para dormir, ou um carro para andar, se andamos de chinelo havaiana quebrado, ou se andamos de sapato importado, não importa o nível de coisas que comemos, ou vestimos, ou bebemos, não é isso que determina o quanto somos vitoriosos em Deus, mas é o quanto a gente crê nele, e o quanto a gente ilumina esse mundo de trevas, mediante o Evangelho que está dentro de nós. Aleluia! Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, segundo disse Pedro, não é outra coisa. Perceba, ele muda o discurso e traz os discípulos da realidade que fora construída do mundo de trevas para a sua própria realidade. Quando ele chama os discípulos a essa questão, nada há encoberto que não haja de revelar-se. Ele está dizendo assim: gente boa, não façam nada do qual o Evangelho não tenha que ser pregado. Não, ou melhor, em traduzindo para o nosso contexto, é como quem quisesse dizer: não faça nada que façam trazer vergonha para o Evangelho que vocês carregam. Não vivam de maneira tal que aquilo que está oculto em vocês provoque escândalo. Não gerem coisas que venham atrapalhar a sua jornada. Por quê? Porque você vai para o mundo mal, e se o mundo mal tiver alguma coisa contra você, com razão, eles vão capturar. Agora há pouco o pastor leu esse texto inicial do culto com muita propriedade. Se somos provados, se somos atacados, se somos vituperados nesse mundo injusto, que possam fazer conosco, mas que tenham que admitir que fizeram por injustiça, e não porque acharam falhas em nós. O que Jesus convoca os discípulos é: gente, olha para dentro de vocês agora, porque eu revesti vocês de autoridade, mas estou mandando para vocês para um mundo mau. Observa, portanto, que olhar para dentro de si mesmo é na perspectiva de compreender que aquilo que fora feito de pecado, de erro, de maldade no passado, já fora perdoado por Jesus, e portanto nada do que passou o diabo tem qualquer conta para nos acusar. É como Jesus quisesse dizer: a partir desse momento, saiba onde você vai pisar, saiba o que você vai fazer, o que as suas mãos vão fazer, e os rastros que os seus pés deixarão, porque são istos, é com isto que o mundo terá argumento contra você ou não. É interessante, num pouquinho a mais, no capítulo 12, no versículo 36, do mesmo Evangelho de Mateus, se não me foge a memória, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: olha, cada palavra que vocês disserem aqui nessa terra será julgada. Cada palavra, cada coisa que você disser aqui vai ser ou acusação ou defesa no dia do juízo para você. Então saiba como você vai viver. Se a gente levasse atenção nisso, se a gente prestasse atenção no que Jesus disse, nós iríamos pesar até as frases que a gente diz um para o outro dentro de casa. Iríamos analisar até a forma como a gente brinca com as pessoas mediante as palavras. Até porque mesmo por brincadeira, Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dizendo: qualquer um que chamar o seu irmão de raca, que quer dizer maluco, bobão, Jesus disse, é réu de sinédrio. Mas se chamar o seu irmão de louco, de idiota, é réu do fogo do inferno. Coisa difícil Jesus fez. Perceba, portanto, que ele chama os discípulos a uma realidade um tanto que mais séria. E ele diz: não há nada que vocês possam fazer em oculto, ou seja, longe de mim, que não vai ser revelado. Como quem dissesse: não usem esse poder que eu estou lhes dando para coisas erradas, fora da minha presença, porque tudo virá à tona. Em outras palavras sejam honestos em toda a sua maneira de viver. Sejam justos em toda maneira de viver. Não usurpem o que é divino. Não roubem a glória de Deus. Não usurpem o que pertence ao Pai. É claro que essa realidade talvez não fez com que os discípulos glorificassem Ele, mas fizesse com que eles entendessem. Entretanto, no verso 27, Jesus disse: o que vos digo no escuro, dizei-o na luz. E o que vocês escutaram ao ouvido,
pregai nos telhados. O que ele está dizendo com isso? Sejam honestos na maneira de viver, mas entendam que tudo aquilo que eu ensinei a vocês aqui no secreto, que tudo aquilo que eu caminhei com vocês nas montanhas, nos vales, nas noites em que assentávamos em volta da fogueira, e eu lhes revelei o coração de meu Pai, tudo isso que eu falei só para vocês e não para a multidão, subam nos telhados e preguem para todo mundo. Aquilo que eu vos ensinei em secreto, preguem de maneira pública. Aquilo que só vocês ouviram, façam o mundo inteiro ouvir. Uau, que poderosa orientação. Essa mesma orientação ecoa em nossos ouvidos hoje. Aquilo que a gente recebeu dele e o que recebe diariamente, seja por sua palavra, ou seja pela comunhão que temos com ele no secreto, dizei-o em público, pregai nos telhados, isto é, de modo que todos vejam. Faz da sua vida um instrumento de pregação. Em síntese, é o resumo de Jesus. A sua vida é a sua melhor pregação. O seu testemunho de vida, essa é a sua melhor mensagem. Onde você passa, é o que as pessoas irão conhecer sobre mim. Uau, que coisa. Pessoas incríveis, simples, mas que ousaram viver coisas incríveis no Senhor, deixaram marcas incríveis em todos nós. Há alguns anos eu li a biografia de um homem chamado George Miller. O senhor já leu, com certeza. Talvez outros aqui já ouviram. Um inglês extraordinário do século XVIII. Um cara com uma fé incrível, pobre, mas com coragem. E se apaixonou por Deus de tal maneira, e que logo que se tornou pastor ainda jovem, decidiu viver a fé do Cristo, e viver o Cristo na fé. E viveu de tal maneira, que a sua vida, de 80 e poucos anos, é contada em livros dos mais diversos volumes. E ele leu a Bíblia 200 vezes, de capa a capa. 43 vezes ele leu ela de capa a capa de joelhos. Talvez a gente imagine, também ele passou a vida inteira lendo a Bíblia. Ele foi um dos maiores evangelistas do mundo. Fundou 10 orfanatos. Só no orfanato Master, na sua cidade, em Denver, 2.000 crianças viviam. Pobre. E conta-nos a sua biografia que não poucas vezes, 2.000 boquinhas esperando na hora do almoço para comer, e ele não tinha um pão para dar. E tudo que ele fazia era passar a manhã inteira de joelhos, enquanto as cozinheiras esperavam na porta do lado de fora, e ele as chamava para orar junto. Pouco depois da oração, alguém vinha na porta e lhes dava a quantia daquele dia para 2.000 crianças. Toda a sua vida foi um homem que expressou uma fé extraordinária. A história de George Miller por si só prega. Por si só. O rastro dele inspira gerações. O mesmo que David Livingstone, um jornalista que viajou no seu tempo à Nigéria para ouvir as histórias de David Livingstone e decidiu ir à Tanzânia atrás dele. E ao chegar e vislumbrar a história de David Livingstone, e ele escreveu uma frase muito célebre, que em minhas palavras essa frase quer dizer assim: se eu não tivesse conhecido Jesus e tivesse conhecido apenas David Livingstone, certamente eu o chamaria de Jesus. Pelas pegadas do cara, a forma como ele viveu. Por quê? Porque o evangelho que Jesus colocou dentro desses discípulos, os capacitando a viver nesse mundo mau, é o mesmo evangelho que ele colocou dentro de nós, nos capacitando para viver exatamente agora, nesse mesmo mundo mau. Entende?
O que mudou? Mudou a época, mudou a geração, mas o poder é o mesmo, o evangelho é o mesmo, o Jesus é o mesmo, o Deus é o mesmo. Era hora de darmos um glória a Deus igual a eles, porque é o mesmo poder, nos capacita a viver igual. Talvez não nas mesmas proezas, porque o nível de fé varia de pessoa para pessoa, mas enquanto que testemunhas, Jesus disse: viva de forma que a sua vida seja uma pregação. Tudo que você ouviu de mim, pregue. Tudo que você tem aprendido, viva. Não adianta bater no peito e afirmar o cristianismo e não vivê-lo. Disso o mundo está cansado. Se vocês forem em 1 Samuel, capítulo 17, aliás, capítulo 16, a gente vai encontrar lá nos versículos 9 e 10 por ali, o Saul endemoniado. E o capítulo vai seguindo, os versículos seguindo, e nada podia fazer com que o Saul pudesse deixar de ser endemoniado. Então deram um conselho a Saul dizendo que a musicoterapia podia ajudar. Então colocaram uma ordem dizendo assim: então tá bom, já que a música ajuda, buscai-me um homem que saiba tocar harpa e que toque bem, trazei-mo a mim. Então o conselheiro disse: eu conheço um homem, é Davi, filho de Jessé, o belemita. E aí fala as descrições de Davi. Mas o que me atém, se não me engano é o verso 17, não me foge a memória. O que me atém é justamente a fala de Saul: buscai-me um homem que saiba tocar harpa, mas que toque bem. Sabe por quê? Porque tocar, o mundo toca. Tem muita gente que toca bem, mas está escondido. Mas tocar, tem muita igreja tocando, tem muito crente tocando, mas o mundo está cansado de analgésico, entende? O mundo está cansado, é placebo que fala, está cansado de placebo que a gente tem dado em nossos cultos, em nossas pregações, em nossa vida diária. O mundo está procurando alguém que tenha o evangelho vivo, entende? Que não precise falar para pregar, que calado prega mais do que falando. Eu não sei o que acontece com a igreja de nosso tempo. Verdades são ensinadas, mas não praticadas. O evangelho é ouvido, mas parece que é cuspido fora minutos depois. Talvez a minha geração é a geração que Paulo chamou de comichão nos ouvidos. Não conseguem guardar, quanto mais praticar. Há anos, e muito intensificamente nos últimos meses, o maior clamor dessa equipe pastoral é para que, como igreja, vivamos esse evangelho. Se as igrejas fecharem, o evangelho precisa ser vivo dentro de nós abertamente. Se as portas desse templo se fecharem, a igreja aqui precisa ficar aberta, você entende? É isso que Jesus está dizendo. O que você ouve nos lugares onde só tem vocês, leva isso em público. Para que a gente enche culto, pastor? Para engordar a vida espiritual dos crentes. Aí nos tornamos obesos espirituais. Ao menos se dessemos a gordura espiritual ao mundo que nos assiste. Mas nem isso fazemos. Jesus nos convoca, para essa dinâmica de vida. Então no verso 28, deixe-me correr. Eu queria falar até o verso 33, mas eu sei que não vai dar. Ele disse: gente,
Se você decidir viver esse evangelho, já que você vai estar no mundo mal, já que você está no mundo que vai te perseguir, então viva de maneira que você não me envergonhe, viva como na luz, e pregue tudo aquilo que você tem ouvido, faça da tua vida um instrumento de pregação. Então ele diz de novo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O que ele está a dizer? Ele está a dizer: se você decidir viver dessa forma, viver como um instrumento do evangelho, se você compreender que o mundo de trevas precisa de remédios bons, que toca bem, então saiba que eles se levantarão contra você, mesmo precisando de sua ajuda, mesmo que a sua mensagem seja luz, mas eles irão vomitar a tua mensagem, eles irão rejeitar o evangelho, eles tentarão te parar, tentarão te impedir, tentarão criar mecanismos que te ameacem. Então ele diz: não os temeis, continue a viver de maneira decente. Por que Jesus ensina isso? Bem, porque quando o mundo não pode te matar, ele vai tentar te seduzir. E a tática do diabo, inteligentíssimo como ele é, ao longo dos milênios ele se aperfeiçoa. A era das trevas, onde a morte reinou, os tempos do Renascimento, na Idade Média, onde literalmente a morte dominava sobre o cristianismo. Milhões foram mortos. Milhões. Sabe? Em uma cidade chamada Quarteira, no sul de Portugal, se você caminhar cerca de 20 quilômetros, próxima a uma vila, bem na divisa com a Espanha, você vai visitar uma igreja do tamanho dessa aqui. As paredes, mais de 1 metro de largura, mas ela é incrustada em todas as partes da sua parede e altar. 5.000 crânios de crentes mortos na noite de São Bartolomeu. 5.000 cristãos protestantes que a igreja matou e como exemplo colocou suas cabeças na parede. Está lá, para quem quiser visitar. É uma igreja que tem missa, tem tudo normal. Está lá. É um absurdo. Foi a época em que matavam por denunciar. Algumas nações ainda fazem isso, como os radicais islâmicos, como países asiáticos. Mas no geral a tática do diabo não é mais essa agora. Nos países desenvolvidos livres, ele sabe que ele não pode empreender uma mortandade, ao menos não agora, para com a igreja. Então o que ele faz? A distrai, a seduz, a convence, a substitui, lhe dá coisas que parecem o evangelho, mas não é. Lhe dá canções que parecem para Deus, mas não é. Lhe dão inspirações de mensagens que parecem ser divinas, mas não é. Enganam, conquistam, separam, dividem e mata. Que jeito ele mata? Friamente. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,19, dizendo: não apagueis o espírito. E o que apaga o espírito? Mundanismo, paixões dessa carne, justamente as seduções que o mundo oferece, as tentações tal qual ele tentou Eva. Alguém diz que se fosse nos dias de hoje, certamente a mensagem que o diabo disse a Eva foi essa: come, Eva, porque emagrece. E ela comeu. Não precisava outra coisa. E nesse tempo ele utiliza mecanismos dos quais a gente quer. Então somos engodados com as suas mentiras. É por isso que Jesus diz:
Não tema eles, não. Tema a Deus. Não vai na onda deles, não. Temei a Deus. Porque nessa do engodo, aos poucos o diabo tem roubado o temor da igreja a Deus. Cá para nós, em rápidas e poucas palavras. Eu não sou tão velho de cristão. Tenho 27 anos de fé. Entretanto, logo que me converti, e eu pude ver isso também nas crianças daquele tempo. Não sei se era o lugar que me converti ou como era, mas acho que há 30 anos atrás era realmente assim, da forma que descreverei. O templo, a gente tinha uma reverência para entrar dentro do templo. A gente ficava quieto no lugar até o culto acabar. As crianças dormiam às vezes no chão, embaixo do banco. É ou não é verdade? Quietas. Porque elas tinham temor, porque aqui se dizia, é a casa de Deus. Mas no nosso tempo a gente ensinou de forma diferente. Então a gente cria distrações para elas aqui dentro. Damos celulares, damos tablets, damos balas, damos água, damos papel para brincar, fazemos de tudo. Por quê? Porque não mais as construímos, que esse lugar deveria ser reverenciado. Que aqui era o mínimo para prestar reverência a Deus. Aí você diz, pastor, o senhor é muito radical. Mas quando a gente vai na prefeitura, no fórum, no banco, no cinema, nós ensinamos quietinho, porque aqui você pagou para assistir um filme, senão não te dou pipoca. Estou errado? Enquanto isso, o diabo está nos esfriando. E a gente não está percebendo. Então Jesus disse, temei aquele e não aquele. Tal é essa palavra de Jesus, que nos faz observar com temor. E até nos assusta. Mas deixe-me te alegrar um pouco. Então ele diz assim, afinal, não se vendem 2 passarinhos por um asse. E nenhum deles cairá morto de uma árvore em terra sem o consentimento do vosso Pai. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, se vocês temerem a Deus, se vocês fizerem da sua vida um instrumento de pregação, se vocês viverem nesse mundo de tal maneira que glorifiquem ao Pai e não o envergonhem, se decidirem simplesmente, tão somente viver o evangelho básico como ele é, amar a Deus como ele é, então saiba, não se vende um passarinho ou 2 pássaros por um asse. Um asse era uma espécie de moeda romana, tipo centavos. Ela era de cobre, a menor e a mais sem valor moeda romana. Hoje, por exemplo, um asse seria, ele é 1/16 avos de R$1. Portanto, ele seria hoje em torno de 60 centavos, 62 centavos, por aí assim. Então é como se Jesus estivesse dizendo, você não vende 2 pardais por 60 centavos. Ou vende? Ninguém vende por 60 centavos. Então ele conclui e diz, e nenhum desses pássaros, que embora pareça tão barato, cai da árvore sem que Deus esteja percebendo, sem que o Pai esteja cuidando. O que quer dizer? Ele quer dizer que por menor que seja o valor que as pessoas atribuem a nós, por menor que seja as ideias que as pessoas têm a nosso respeito, que nos chamem de gentinha, que nos chamem de acéfalos, que nos chamem de retrógrados, que nos chamem de antiquados, que nos chamem de sei lá o quê. Ele está dizendo assim, não importa o valor que o mundo vos dá, vocês têm um valor inestimável aos olhos do Pai. Tão inestimável, que se um pássaro não cai da árvore sem que o Pai consinta, você acha que vai acontecer alguma coisa com você de mal, que o mundo promova, que o Pai não veja, que o teu Pai não saiba?
Você acha que alguém vai fazer uma arapuca para você que o Pai não vai saber? Mas quer dizer que eu não vou cair em nada? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que ainda que eu sofra, ainda que eu seja perseguido, ainda que eu perda as coisas, só acontecerá isso se o Pai permitir. E se o Pai permitir, é porque certamente um bem maior promoverá na minha vida. Porque todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e vivem pelo seu propósito, afirmou o apóstolo Paulo. Certamente o seu acidente promoveu em vocês dois uma visão diferente da vida. Certamente as enfermidades, quando curados, elas promovem em nós uma visão diferente da vida. As perdas nos faz olhar sobre outro ângulo. Porque nada na nossa vida é sem propósito segundo Deus. Então Jesus nos conforta e diz: pois até mesmo os cabelos da sua cabeça estão contados. Mas e do pastor Ricardo Palazon? Deus, contei todos, inclusive os que caiu. Tudo. Não há dúvida. Não é não, pastor Ricardo? Ele sabe. Tudo, do irmão também. Contou tudo. Sabe até a data que caiu. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não perde você de vista. Quer dizer que ele não te confunde no meio da multidão. Quer dizer que a sua voz é única. O mundo hoje tem 7,2 bilhões de pessoas. É muita gente. Então ele está sentado no trono. E se 7 bilhões de pessoas agora, nesse minuto, orarem a Ele, clamarem a Ele, e ao longo do dia bilhões e milhões de pessoas clamam a Ele, inclusive nós, Ele não confunde a sua voz. Aleluia. Ele não fica tentando identificar quem é você. Ele não procura ler no final da sua oração qual é o seu nome ou seu endereço para te identificar. Ele sabe de você e quer saber. Disse Jesus que antes mesmo que qualquer palavra saia de nossa boca, Ele já sabe o que está nos nossos pensamentos antes mesmo de serem eles formados. Quer saber por que você está preocupado? O escritor Davi disse que todas as nossas histórias, a vida inteira, foi escrita no seu livro do começo ao fim. Entende? Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece uma nova mancha que vai aparecer no teu corpo daqui a 10 anos. Ele sabe por quê. Quando foi que o sol chegou nesse lugar e criou essa mancha? Ele sabe tudo sobre você. Não há segredos. Ele identifica a sua voz. Ele sabe o seu cheiro. Ele conhece você pelo jeito de andar. Ele sabe quando o teu dia não foi bom. Ele sabe, ao olhar para você, ele percebe todo o histórico de sua vida. E ele sabe a razão porque você não está conseguindo orar aquela noite. E que você só chora. Então ele sabe que aquelas lágrimas, a quantidade de palavras que estão embutidas no meio daqueles gemidos, ele entende isso. Tão ingratos somos, tão ingratos, tão ingratos. Ninguém nos conhece tão bem. Ninguém nos ama com tanta intensidade. Ninguém nos cuida com tanto zelo. Ninguém nos aguarda com tanto amor. Ninguém nos quer com tanta vontade. Apenas Ele. Então, Ele diz: não temais,
pois mais valei vós do que muitos pardais. Não temem, não temam essa vida, não temam o que virá. O mundo está nas mãos dos juízos divinos. O funil de Deus irá acochar mais a nação. Crises maiores virão. Perseguições. Levantes de toda e qualquer forma. Seus parentes testarão a tua fé. Seus vizinhos te provocarão a ira para arrancar você da fé. Crises tentarão fazer você se desesperar. Roubarão os seus direitos. Usurparão a sua liberdade. Mentirão e pessoas que confiam em você acreditarão em mentiras. Farão de tudo para a tua vida se tornar um inferno. Então Jesus diz: não temais, não temais, pois vocês valem mais do que o mundo inteiro. Não temais. E o que o Senhor nos recomenda, Jesus? Jesus disse: quando o mundo fizer isso com vocês, não me neguem, porque aquele que me confessar diante do mundo que o persegue, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante do mundo que o afronta, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Percebe a posição? Jesus não diz que ele me negará primeiro, que ele me rejeitará, que ele me deixará. O tempo todo ele me diz: eu vou estar com você. Você vale mais. Eu revesti você, eu capacitei você. Eu preparei você para viver nesse mundo. Eu te dei o meu evangelho. Eu estou dentro de você, eu quero te ajudar em tudo, eu quero te proteger. Você vale mais do que o mundo inteiro. Você está sob os cuidados de meu Pai. Então você não está só, não está desprovido, não está abandonado, não está largado, embora pareça se sentir só. Então ele diz: você não tem razão para não me confessar. Não tem razão para se esconder de mim. Não tem razão para negar o meu nome. Não tem razão. E eu não estou dizendo ter vergonha de usar uma camiseta com o nome Jesus. Eu estou dizendo ter vergonha de viver Jesus, de anunciar Jesus, de se comportar como filho de Jesus. E não se engane, Jesus disse: se você me negar, eu nego diante do Pai. E não se nega apenas com palavras, se nega com atitudes, se nega com gestos. Antes de negar através da verbalização, se nega no coração. Às vezes eu não preciso nem verbalizar o não. Se eu simplesmente neguei no coração, eu já o neguei diante do Pai. Se nega com atitude pecaminosa, se nega com a vida de erros, se nega quando não perdoo quem me ofende, se nega quando deixo de amar quem deveria, se nega quando ofendo ao invés de abençoar, se nega quando posso ofertar algo a alguém e decido prender, se nega quando posso ser luz e decido apagar. Estou negando Deus. Então que a misericórdia me cubra, para que eu não seja negado diante do Pai, e que haja tempo de conserto. E esta noite
É uma noite de concerto. É a noite oportuna para consertar, alinhar, estar em Deus outra vez. Você pode estar em pé. Se pudéssemos conversar com o apóstolo Pedro e perguntar a ele, dizer qual foi a sensação que o Senhor teve na noite de quinta-feira, quando aquela primeira mulher te identificou dizendo: vejo que você é um daqueles que andavam com Jesus. E ele disse: não o sou, não sou. Então em seguida um outro cidadão, um guarda, disse: você é um deles. E ele diz: não conheço esse homem, não sou. E na alta madrugada uma outra pessoa, enquanto ele se aquentava junto ao fogo, mas longe de Jesus, enquanto conversava sobre os assuntos, um que estava junto ao fogo disse: mas eu vi você junto com eles, você era um dos discípulos dele, você andava com ele. E ele diz: não conheço tal homem, não sei quem ele é, não me importunes, não sou um deles. E naquela hora o galo cantou, e Jesus está saindo dos portões. E ao longe, quando Pedro termina de negar, os primeiros olhos que Pedro viu foram justamente os olhos de Jesus. Então, se perguntaram para Pedro: o que é que você sentiu? Ele ia me responder: o que você leu nos textos? E eu ia dizer: eu li que você chorou amargamente. E ele diria para mim: não queira sentir a dor de o porquê eu chorei. Jesus o perdoou, ele se tornou um grande apóstolo. Mas essa marca não foi apagada de sua vida, nem de sua história. Há 2000 anos as pessoas ainda dizem: Pedro negou Jesus. Não o negue, não o rejeite, não se esconda na faculdade, não se esconda na escola de Jesus. A escola, se ela te expulsar por causa de Jesus, glória seja dada ao nome dele. É porque ela não é digna de ter uma pessoa como você. Se o mundo te vomitar por causa de Jesus, glória a Jesus. É porque eles não conseguem engolir a glória de Deus que está em você. Oh, Jesus, nos ajuda a consertar. Feche seus olhos. Oh. E olhe para dentro de você. Olhe aí profundamente dentro de você. E quem sabe no interior do seu coração, você que está aqui, você que está em casa, você que agora talvez chora diante dessa TV. Talvez suas lágrimas, tanto quanto as minhas, caem diante desse celular. Talvez o teu coração se aperta e talvez a tua alma te cobra um posicionamento. Eu estou aqui para te oferecer essa oportunidade de reposicionar, reassumir o teu lugar no reino. E Jesus ser a sua bandeira, amá-lo outra vez, porque Ele nunca deixou de te amar, a fazer Ele ser o primeiro e não o último. Oh. Enquanto você está com seus olhinhos fechados, que a tua alma comece agora a orar ao Senhor, tanto você que está em casa quanto os que estão aqui. E se aqui no templo, e talvez aí na sua casa, seu coração sente o desejo de voltar a Jesus, ou de se entregar a Jesus, e decidir que sim, você precisa,
Então, eu vou fazer uma breve oração. E nessa oração você vai orar comigo. E depois dessa oração uma canção será cantada. E então você pode concluir a sua fala com Ele. Mas alinhe teu coração com Ele agora. Volte para Jesus, peça perdão aos seus pecados. Peça a Ele misericórdia, Ele está pronto para te perdoar. Pronto para te abraçar, pronto para caminhar com você do mesmo jeito. E se você nunca o teve, agora é o seu presente. Dá esse presente a você mesmo. Lembre-se, não é Jesus que precisa de você, é você e eu que precisamos de Jesus. Ore comigo agora. Onde é que você esteja, e tantos irmãos quanto que estão aqui no templo, ore comigo agora. Paizinho, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. E eu sei que de forma bem pessoal o Senhor direcionou-a às pessoas que queria. E que essa tua palavra, Senhor, nos ajude a realinharmos. Que possamos estar conectados contigo outra vez. Nos perdoe, Senhor, por tanta incredulidade. Nos perdoe por sermos distraídos, por às vezes sermos enganados pelos prazeres falsos do mundo. Nos perdoe, Senhor, pela falta de consistência, por termos medo das ameaças de Satanás. Nos perdoe-nos por olhar para esse mundo em crise e nos comportarmos como pessoas do mundo em crise, e não como aqueles que nada temem, porque tem em Ti a esperança. Perdoe-nos por nossa fraqueza, perdoe por nossa fé falha, mas nos ajude a realinhar, fortalecer, nos ajude a voltar ao Teu colo. E se em algum momento o Senhor, assim como o apóstolo Pedro o negou na fogueira, e se nós fizemos algo que de igual modo tenhamos te negado com nossas atitudes, tenhamos te negado com nossas palavras ou em nosso coração, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, pois queremos tornar público nosso amor por Ti. Eu quero gritar aos quatro cantos desse mundo quanto Tu és bom, Senhor. Me concede essa oportunidade outra vez. Levanta a Tua igreja, Senhor, como a voz forte em Dourados, gritando a todos, nos telhados e nas ruas, quão bom o Senhor é. Eu te rogo isso, Pai, porque sei que tudo podes. No nome de Jesus, nos dê de volta. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Que Deus te abençoe. Que enfrentaram a fúria que Deus de te Roma, guarde. Mas nunca negaram. Que Deus te ajude a vencer o mundo mal. Que Deus te ajude a ser firme. Sejamos firmes, verdadeiros cristãos. Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, que a paz de Jesus, que a comunhão do Espírito esteja com você. Fique em paz. Se quiser, canta junto. Deus te abençoe.